Oi, pessoal. Estamos começando mais um Encontro com o Futuro. Hoje com um convidado especial, colega nosso da velha guarda. Então, o nosso entrevistado de hoje é o Luiz Horta Nogueira, nosso palestrante de hoje. Ele é professor de termodinâmica e sistemas energéticos na Universidade Federal de Itajubá e pesquisador associado do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético da Unicamp. O Horta foi diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP. O Horta foi pesquisador visitante em entidades importantes, como a FAO, a CEPAL e a IRENA, que é a Agência Internacional para as Energias Renováveis, mais nova, criada em 2009, apoiada aqui todas pela ONU. A Horta também foi consultor das Nações Unidas, dos bancos de desenvolvimento, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e na área de planejamento energético, eficiência energética, bioenergia e aspectos ambientais dos sistemas energéticos. Então, vou passar a palavra para o Horta, vou pedir que ele suba a apresentação, e a palavra é contigo, Horta. Muito obrigado, Paulo. É para mim sempre um prazer. Não é a primeira vez que eu venho aqui escutar vocês participar desse seletíssimo grupo de reflexão sobre o futuro. Oxalá essas reflexões condizam a esse futuro desejável, né? Essa apresentação que eu preparei para vocês hoje foi inspirada numa apresentação que eu fiz no final de dezembro, meados de dezembro, na Fundação de Amparo à Pesquisa lá da São Paulo, FAPESP, né? Nessa ocasião, o tema era mais ou menos esse. Eu, nesse interim, tão pouco tempo, 3 meses, o mundo deu mais uma sacudida, e está dando uma sacudida grande, e esse assunto permanece em evidência, né? No fundo, essa pergunta já é uma pergunta capciosa, né? Estão vendo a minha apresentação, por favor? Sim. Sim. Tá, então, esse título foi reformado pelo Arnaldo, eu gostei. Esse é o mote mesmo. Será que a gente vai usar combustíveis na mobilidade do futuro? Porque eu tenho certeza que muitos de nós, inclusive pessoas bem informadas, mal informadas, uma questão de opinião e muito clara, as pessoas acreditam que os combustíveis vão ceder lugar cedo ou tarde pela eletricidade. É uma questão de tempo, né? Talvez existam alguns combustíveis que permitam alguns anos mais, mas basicamente é a eletricidade que vai fazer as coisas se movimentarem. Alguns países até já definiram prazos para parar de fazer motor de combustão, prazos curtos até, um horizonte previsível até 2030. Então, faz sentido a gente perguntar, tem futuro para os motores de combustão? Né? O Pedro Lacava vai ter trabalho ainda para o resto da vida, né? Ou não? E quais os combustíveis que nós vamos estar usando se tiverem futuro, né? Há uma quase certeza, como eu estou dizendo, e isso mudou um pouco nos últimos 3 anos, 4 anos, mas era uma coisa assim que não tinha uma grande montadora que não tinha uma perspectiva de abandonar motores e entrar claramente nos veículos elétricos como uma grande alternativa. Então, eu tenho aqui uma sugestão de roteiro, né? Vamos tratar primeiro um pouquinho sobre mobilidade, que é o pano de fundo para isso, observar que existem mudanças. Eu sei que tem pessoas também que acreditam que não existe uma transição energética. Da minha parte, eu não tenho dúvida, não é uma questão semântica, é uma mudança clara.
E aí, cabe perguntar quais serão as tecnologias de propulsão mais promissoras aí, quais serão os combustíveis e algumas perspectivas locais e globais. Tem um adendo aí no final, porque esse tema não pode ser discutido sem uma visão, vamos dizer assim, geopolítica. E esse é um momento de fazer um ato de humildade aqui, né? Lembrando do Niels Bohr, que é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. E é o que nós estamos nos arriscando aqui, né? Como a longo prazo não vou estar aqui, então vamos embora, né? O que é interessante é que essa mobilidade automotora não é uma coisa muito antiga, né? O uso de veículos é um negócio do século XX, o século do automóvel, né? Se vocês observarem fotos de Nova York no começo do século, ou mesmo São Paulo, isso aí é o Largo São Bento, a foto deve ter sido tirada ali do alto da igreja, lá, São Bento. Não tem, vocês veem cavalos, vocês veem veículos, então, rapidamente esses veículos predominaram, mudaram a nossa vida, mudaram o padrão das cidades, o meio ambiente, esse planejamento urbano. Agora, essa motorização que é tão importante no nosso modo de ver, está muito mal distribuída, como vocês sabem. Existem países que têm um carro per capita, existem países que têm um carro para cada 100 pessoas, ou até menos, né? A África, notoriamente, não tem um nível de motorização muito alto, mas a própria Índia, nós podemos falar mais da Índia adiante, a Índia tem já uma frota que é bem maior do que a frota brasileira, 3 vezes o tamanho da frota brasileira, mas tem uma população que é 7 vezes a população brasileira. Agora, é um dos maiores produtores de carro na atualidade. E a China está caminhando também para ter uma frota muito numerosa. Bom, de todo modo, está aqui, né, no Brasil, nós com 100 milhões de automóveis, veículos, né, incluindo caminhões, motocicletas, etc., e principalmente automóveis, é 80% disso. Uma frota bastante grande. E as projeções são muito grandes também. São o transporte, a mobilidade que o transporte intercontinental proveu, permitiu toda essa grande mudança na economia global, coisa que nós estamos discutindo ultimamente, com uma complexidade muito grande, mas a integração dos países se deu exatamente mediante custos de logística bastante razoáveis, né? Agora, isso é bom lembrar que nós tivemos uma transição energética, já falando dela, né, que foi quando entrou a eletricidade. É interessante isso que a primeira central elétrica na Inglaterra foi uma central da Edison, que depois virou a General Electric, né? E a Edison instalou uma central em 1800 e alguma coisa, e essas chaminés emitindo fuligem já começaram a aparecer nos quadros de Van Gogh, que é uma mudança também no ambiente, né? Agora, a gente vê, a primeira central, essa central, a Holborn Viaduct, que foi a primeira central que eu me referi, de 1882, ela foi a precursora, mas rapidamente o carvão, e principalmente o carvão, entrou na geração de eletricidade. Esse exemplo na Inglaterra é notável, né? E a última central a queimar carvão na Inglaterra foi no ano passado. Eles ainda têm centrais a vapor, evidentemente, queimando lenha, inclusive Drax, que é uma central muito importante, mas o carvão deixou de ser usado de uma forma progressiva em muitos países. Existem razões econômicas, existem razões ambientais, mas há uma transição inquestionável de fontes energéticas. Isso já foi levantado já nos anos 70 por Marquette, etc., mas é claro, e essa é outra visão aí da geração de eletricidade na Inglaterra também, onde, nos últimos anos, abandonaram o carvão, sem abandonar, evidentemente, a eletricidade, né? Bom, reforçando que há uma transição energética, isso não é novidade para a maioria de vocês, acredito, né? Nós temos uma clara penetração das energias renováveis, que é a barra azul nesse histograma. Então, as fontes não renováveis, gás natural principalmente, mas também ainda alguma coisa de carvão, alguma coisa de óleos combustíveis, então continuam sendo contribuindo. Isso aí é capacidade adicional, não está dizendo que essa geração total, isso é a margem, como está crescendo, né? Então, o crescimento é, evidentemente, muito maior nas energias renováveis. Isso justifica a gente falar em energias que estão substituindo. Agora,
essa transição energética não aconteceu no transporte. A gente pode separar os principais setores de uso de energia, meus amigos, em indústria, transporte e edificações, que reúnem residências, setores terciário, etc., né? Então, o setor tão importante quanto é o setor de transportes ainda permanece basicamente refratário às energias renováveis. Então, em 2011, as energias não renováveis, que é essencialmente petróleo, no caso do transporte e seus derivados, é lógico, era 97,4%, em 2021 ainda é 96%. As energias renováveis passaram a ser 3,9% em 2021, e desse 3,9%, e esses valores permanecem na atualidade, são da ordem de, basicamente, biocombustíveis. O principal produtor é os Estados Unidos, depois vem o Brasil, e vem aí o resto dos demais países também produzindo principalmente etanol e biodiesel. A energia elétrica para movimentar carga e pessoas ainda é muito limitada no setor de transportes, né? Isso é importante, e os diversos cenários colocados aí podem ver desde os cenários que a IRENA, que tem interesse na energia renovável, mas a Agência Internacional de Energia, a BP, que faz um outlook anual muito bom, a OPEC, que também faz um outlook, colocam os biocombustíveis como sendo um elemento importante nessa transição energética nos próximos 30 anos, que nós teremos aí, 2050 já está a menos de 30 anos, com uma participação, como, por exemplo, vocês estão vendo aí, já com 22% de biocombustíveis. Estou falando dos biocombustíveis porque eu vou falar deles adiante também, né? Mas o fato é o seguinte: transporte é importante, transporte ainda depende muito de petróleo, e há uma transição, não é só por questões ambientais. Tem dois fatores, quem sabe um dia a gente volta a falar disso com mais intensidade aqui, que é o retorno dos investimentos em energia. O EROI, Energy Return on Investment, que está mostrando cada vez mais difícil a manutenção do perfil energético baseado em petróleo. Custo energético de extrair petróleo, as condições que nós estamos extraindo, movimentando, processando, está se tornando inviável frente a outras alternativas. Então, não se trata de uma visão wishful thinking, ingênua, que nós vamos... Não, nós precisamos fazer uma transição. Nós podemos voltar a isso mais adiante, né? E, então, a gente chega agora nas opções tecnológicas. Se nós temos essa situação e temos que buscar alternativas, né, eu acho essa figura muito inspirada, parece duas cobras naja, né, se enfrentando. O que virão? Virão combustíveis ou virá eletricidade, né? Então, se devem ocorrer mudanças importantes nessas próximas décadas, né, quais são essas opções, né? Então, para simplificar isso, acho que a gente tem, basicamente, opções relativas aos portadores de energia, que pode ser eletricidade, e os combustíveis, coloco biocombustíveis, por uma questão de renovabilidade, questão de sustentabilidade, questão de emissões, né? Então, isso constitui os elementos capazes de fazer as mudanças que eu preciso na mobilidade. E os conversores de energia, que são sistemas de propulsão, né? Paulo, quando eu tiver uns 15 minutos, 20 minutos, já para acabar, você me avisa. Ok. Né? Para eu não ficar espichando muito aqui. Eu vou chover no molhado um pouco, mas vamos só ressaltar que a eletricidade sempre despertou interesse como fonte de energia para movimentar coisas, né? Porque traz algumas vantagens muito interessantes. Uma primeira vantagem é a frenagem regenerativa, né? Então, imagina, no trânsito das grandes cidades, cerca de 30% da energia pode ser recuperada naquela frenagem que você faz antes de um semáforo, e aí armazenar aquela energia. E isso, hoje, é bastante possível com toda a eletrônica embarcada, isso já existe em motor de Fórmula 1. Então, usar a frenagem, a energia da frenagem, só é possível se você tem motores elétricos, né, que também atuam como gerador nessa condição. O outro pressuposto importantíssimo da energia elétrica, como acionador de motores, é seu torque de partida, né? Vocês sabem que os motores, inclusive motores de corrente alternada, hoje em dia com sistemas
eletrônicos, é possível fazer esses motores partirem de parados com altíssimo torque de partida, como se fossem motores de corrente contínua. Isso é muito bom, quer dizer, eu não vou precisar de caixa de câmbio, eu não tenho uma gama de velocidades estreita para cumprir todo um campo de velocidade. Então, eu elimino embreagem, eu elimino caixa de câmbio, então é muito bom, né? Agora, no começo do século, isso era realmente bem claro, e eu estou revisando algumas informações. Tem uma revista, um livro do editor científico da The Economist, chamado Zoom, já tem alguns anos, e ele conta um negócio lá que é uma verdade, caramba, eu não sabia. No começo do século, tinha um rally famoso, Paris-Calais, e nos primeiros anos do século passado, né, esse rally era disputadíssimo, com uma prova da durabilidade, da confiabilidade que tinham os veículos, então, colocados no mercado. E haviam 3 tipos de carros mais ou menos competindo juntos, 3 tipos de prime mover, né, de acionadores. Os motores a gasolina, motores a vapor, carros a vapor, e carros elétricos. E esses carros só não vingaram, os elétricos e o a vapor, porque o motor elétrico na partida dos carros a gasolina e o preço da gasolina muito barato, praticamente eliminou os veículos elétricos dessa época, né? Os veículos elétricos atuais podem ter diferentes configurações, não vamos perder muito tempo com isso, né? O fato é que a grande diferença está em você usar a eletricidade da rede numa bateria, vamos dizer, o modelo, o paradigma da Tesla, ou você usar a eletricidade que é produzida on-board. Ela pode ser produzida por um gerador, pode ser produzida por uma célula de combustível, pode ser complementada com a eletricidade da rede, aí nós temos uma gama de alternativas. É nessa toada que nós vamos começar. Pois não? Não, pode ir. Está dando um eco aqui. Não, está tudo bem. Então tá bom. Estamos escutando. Vamos embora. Eu estou querendo chegar nas coisas mais importantes, que é a gente começar a ver que os veículos híbridos, né, podem ser de diversos tipos. Isso é muito importante porque nos últimos anos, isso é uma coisa dos últimos anos, mesmo, 2, 3 anos, os veículos híbridos ganharam visibilidade, importância, e os veículos elétricos ditos puros, eu não gosto dessa expressão, elétricos a bateria, né, passaram agora para um segundo plano. E os veículos que os consumidores estão mais buscando são os veículos híbridos. Mas existem vários níveis de hibridação. Esses níveis de hibridação dependem da configuração que se adota, do investimento em capacidade de armazenagem, né? Se você pega, por exemplo, e o teu motor de arranque, que atua como um motor de partida naquela maneira do veículo, mas ele também funciona numa condição de carga mais alta desejada, como um motor que auxilia o motor de combustão, não deixa de ser um veículo híbrido. É um motor que está usando alguma eletricidade armazenada. Mas existem os veículos híbridos em linha, em série, né, quando o motor de combustão interna realmente não está conectado às rodas, é só o motor elétrico que toca a roda. Aliás, o Arnaldo me passou, há 2 semanas, uma configuração de um motor elétrico da Volkswagen. Se a gente tiver tempo, Arnaldo, vamos voltar àquilo que é muito interessante, que usa as terras raras nos ímãs permanentes. É um tema bom para a gente conversar. Mas, enfim, os veículos elétricos podem ser híbridos quando eles usam motores de combustão e motores elétricos, né? E eles foram propostos há muito tempo. Eu tenho lido alguma coisa a respeito do Ferdinand Porsche, passei a ter um respeito enorme por ele. Ele foi um cara realmente um sonhador, né? E lançou os primeiros carros elétricos, foram vários carros elétricos. Esse é um carro elétrico de corrida que ele fez. Não sei se o vento era forte para levar o chapéu desse piloto aí, mas ele tinha 4 motores de 3 cavalos nas rodas, era 12 cavalos, né? E era um motor que tinha um motor gerador a gasolina interno, né? A bateria era muito pesada, pouca capacidade, e diziam que ele tinha dirigibilidade muito difícil. Quer dizer, isso quer dizer que talvez por conta do motor estar no eixo, na ponta de eixo da roda aí, né? Então esse carro talvez fosse bom para fazer curva numa corrida, né? Alguns modelos que saíram depois
nos Estados Unidos, já em 1917, já tem o da Woods, né? Vocês vão encontrar na internet muitas concepções e configurações. Tudo isso acabou quando veio o domínio, a partir dos anos 20, do petróleo, né? Mas a configuração híbrida deixou um herdeiro muito robusto, que são as locomotivas dieselétricas, né? E as locomotivas dieselétricas que predominam, por exemplo, no Brasil, são locomotivas que usam exatamente uma configuração híbrida, é um motor diesel gerando eletricidade e os motores que tocam o trem, ficam no rodeiro, eles são tocados por essa eletricidade. Então, ele é um sistema sério muito, muito claro, né? Um exemplo disso é essa locomotiva da Estrada de Ferro Carajás, lá em Pará, que uma locomotiva de 6.000 cavalos puxa 330 vagões com 3,5 km de extensão. Uma belíssima uma máquina, né? Uma configuração híbrida. Por que híbrida? Porque o motor trabalha na sua condição ideal, eu tenho pleno controle da potência que vai para os motores elétricos, é o sistema que me facilita muito o desempenho e a performance desse sistema, né? Bom, por isso, eu já adianto aqui que acho que é o tema menos controverso hoje, as melhores soluções do ponto de vista econômico, de confiabilidade e sustentabilidade dependem do tipo de percurso, intensidade de uso e outros aspectos, né? Então, eu brinco que, por exemplo, para um campo de golfe, um carro a bateria faz todo sentido, né? Mas para ir de Itajubá até Brasília, não é tão negócio assim. Então, na ampla variedade de marcas e modelos de veículos híbridos, sobretudo na condição atual de amadurecimento desse mercado, está evidente que, salvo alguns nichos que prevalecem ainda os veículos às baterias, a hibridação oferece essa opção mais consistente e racional. Por quê? Porque ela proporciona mais economicidade, principalmente pelas menores baterias para a mesma autonomia. Então, um veículo elétrico a bateria precisa ter de 24 a 100 kWh de energia armazenada. Um litro de gasolina é meia quilowatt-hora, mais ou menos, para dar uma ideia para vocês, né? O veículo elétrico híbrido pode ter um litro de etanol, está colocado aqui, é 5 kWh, então a gasolina seria um pouco mais até. Mas o veículo elétrico híbrido, a bateria dele é muito menor, e é aí que está aquela gama que eu chamei a atenção de vocês, que nós temos um veículo híbrido leve, um veículo híbrido mais capaz de maior desempenho, maior eficiência. Essa eficiência é proporcional à hibridação, né? No leve é de 5 a 10% de economia, no veículo elétrico híbrido pleno é de 30% a 50% em relação ao motor de combustão interna. O tempo de abastecimento é nitidamente menor, né? É uma falácia acreditar que o tempo de abastecimento depende só da potência instalada, porque a potência instalada está associada a custo. Então, eu brinco sempre que Itajubá deve ter mais ou menos 10 postos de gasolina. Cada posto de gasolina tem na bomba, no momento que está enchendo o tanque de um veículo, uma potência equivalente, que é dada pelo produto do poder calorífico vezes a massa que está entrando no tanque do carro, que é de 12 a 15 mega de potência, que é quase a capacidade instalada na subestação da CEMIG da cidade. Então, se por um voo de imaginação, cada posto de Itajubá tiver um eletroposto para abastecer um carro elétrico, do mesmo tempo que abastece um carro a gasolina, ele teria que multiplicar a potência instalada por 10 a cidade. Isso é uma coisa. Então, gente, eu vou fechar a porta aqui, peraí. Cris, fecha a porta aqui, por favor. Vocês não estão escutando, bagunçado, mas chegaram os netos aqui em casa. Vamos lá. Fecha a porta, por favor. E é uma menor desvalorização da vida útil, menor preço de revenda. Essa é uma coisa que está muito evidente hoje, né? Principalmente quem quer vender um carro da Tesla hoje, casou com o carro. Está muito difícil vender carros elétricos puros a bateria, né? Então, o preço desses carros vai depender diretamente da hibridação, que deverá ser adotada conforme essas condições de uso. Não pensem vocês que um híbrido da Toyota, um Prius, vai custar o mesmo preço que um híbrido da Fiat, que tem uma bateriazinha de 2 kWh. Bom,
Outro aspecto importante para falar das baterias, por que a gente tem que pensar com cuidado com relação às baterias, não é só o preço das baterias, é com relação também ao seu peso. Veja a densidade energética em volume, a densidade energética em massa de diversos energéticos, né? A gente tem aqui em cima o óleo combustível de menor densidade, o etanol, o DME, gás natural liquefeito. Aqui no cantinho, como o pior dos sistemas de armazenamento de energia, a bateria de lítio-íon, né? Então, é algo de clama aos céus, quer dizer, se existe um sistema ineficiente para armazenar energia, é esse sistema, né? Então, vamos adiante. Agora, falando um pouco ainda dos veículos híbridos, tem isso aí saiu num jornal português, está aí o link dele, eu achei ótimo, comparando um veículo popular, né, um Peugeot 2008 híbrido, com um Peugeot 2008 elétrico. A única diferença que você, olhando esse carro, você vai enxergar ele por dentro, a instrumentação, os bancos, é que o veículo híbrido tem escapamento. Os outros são todos iguais. As potências são bastante parecidas, né? O preço do veículo híbrido é bem menor do que o preço, ele é 2/3 do 3/4 do veículo elétrico, né? E algo que chamou atenção é que ele tem um veículo elétrico, ele não vai ter um motor de combustão interna, ele vai ter uma resposta muito mais rápida. Só que não. O veículo elétrico puro, o veículo elétrico a bateria, né, tem um arranque um pouco menor. Ele chega um pouco depois do veículo híbrido. Por quê? Segundo a lei de Newton, meus amigos, ele tem muito mais peso, ele tem 230 quilos a mais para aquela potência, 136, ele acelera menos. Está vendo? Então, é um pouco de falácia acreditar que o veículo elétrico responde muito mais rápido. É lógico que nós temos versões que podem ser muito mais ligeiras. E temos hoje versões da McLaren, versões da Porsche. Não vou perder o tempo nosso aqui para a gente ter mais tempo de conversar. Nessa rodada sobre veículos híbridos, né, peguei dois extremos, né? A Yamaha já está vendendo scooter híbrida no Brasil, tá? Que é uma bela máquina, só que ela tem uma hibridação que dá 3 segundos, 3 segundos de uma potência adicional. Quer dizer, talvez seja até um supercapacitor, como se usa nos veículos de Fórmula 1, né? No abastecimento. Agora, eu fiquei espantado com o impacto da hibridação no tanque Abrams, que o exército americano apresentou. Ele tem uma turbina a gás de 1.500 HP. E quando você coloca um sistema híbrido nele, o peso dele cai de 76 toneladas para 60 toneladas. E ganha em eficiência 50%. E ele tem uma vantagem de operar não muito tempo, hein? Ele não é que nem a motinho ali, ó, que é de só 3 segundos, mas são até 2 minutos que ele consegue operar em silêncio, o que pode ter uma grande vantagem tática, dependendo da aplicação que você está pensando. Enfim, o que nós temos é um nível de amadurecimento da tecnologia híbrida hoje que colocou uma grande vantagem à frente dos veículos anteriormente, que eram um grande sucesso, veículos elétricos a bateria pura, né? Isso aí eu tenho acompanhado um pouco as estatísticas. Essa estatística da Associação, da Anfavea da Europa, né, Associação Europeia de Veículos Automotores. Então, vocês veem em amarelo aqui as vendas nos últimos meses de veículos elétricos híbridos, aqui de veículos a gasolina, e aqui os veículos a bateria, que já foi invertido isso, né? Mas hoje os veículos elétricos híbridos estão predominando, né? E por quê, né? Isso aí é uma pesquisa da Associação Americana de Automobilistas, né? Mostrando que o tempo de abastecimento é um fator muito importante e a confiabilidade na legibilidade da questão de distâncias maiores. Então, se você está num país como a Bélgica, um país como a Holanda, está com um carro a bateria, talvez o risco é muito menor do que está no sul de Minas, onde não tem ainda um eletroposto e coisas que o valham, né? Então, os veículos híbridos estão passando a predominar. Agora,
numa visão que as energias renováveis, volto à questão da transição energética, tem predominância, que combustível usar? Então, nós já vimos que a tecnologia de propulsão híbrida parece ser a mais interessante na maioria dos casos e países. No caso dos veículos híbridos, que vão usar combustíveis, os biocombustíveis líquidos sustentáveis são os mais interessantes, né? E hoje já são usados em uma grande quantidade de países. E interessante que o Ford e o Catherine, que era o cara que criou a GM, já apostavam no álcool etílico feito de produtos agrícolas. E hoje a gente tem o álcool usado em 70 países, né? E não é só na América Latina, que temos vários países, ou nos Estados Unidos, onde, em média, 10% do consumo de gasolina também é atendido pelo etanol. Está aí em verde mais escuro a Índia, porque o ano passado a Índia já colocou 20% de etanol na gasolina do país. E esse ano a Índia está discutindo se vai para o E30, como nós estamos indo, ou vai entrar com flex fuel, que também é uma medida que estão de muito olho nisso, né? Então, não resta dúvida que o bioetanol já amadureceu sua tecnologia e ele constitui um combustível interessante, mas não só visto como um combustível de passagem. É esse recado que eu queria expor a vocês e ver se vocês concordam com isso. A gasolina tem uma história de predomínio no transporte de carros leves, né, motocicleta, etc. E o etanol ainda é um combustível um pouco marginal. Isso, com o nosso complexo de vira-lata, nos faz acreditar que eu não vou continuar usando gasolina, porque a gasolina vai acabar. Se eu pudesse, eu usava gasolina. A gasolina é muito melhor. Não é. Não é. Se o Pedro Lacava, que está aí, quiser discutir comigo, ele pode discutir. Mas o que eu digo é o seguinte, o poder calorífico é diferente, é menor, é verdade. Mas o álcool tem algumas propriedades que fazem ele ser um combustível, em uma série de aspectos, superior. Ele tem uma menor relação ar-combustível, 9:1 contra 15:1. Isso permite que, por unidade de volume de um motor, você tenha mais potência, tenha mais energia e mais torque, portanto. Tanto é que há muito tempo, em Indianápolis, já se usava metanol como um combustível, exatamente para conferir mais torque, mais potência nesses veículos. Agora, consome mais, é lógico, tem 70% menos energia. Tem um maior calor latente de vaporização, que dá uma vantagem na eficiência volumétrica. Tem, e muito importante, uma resistência à detonação mais importante. E tem uma miscibilidade em água também. Bom, essa curva aí, essas curvas que tem, é o efeito de etanol na octanagem ROM, que é a octanagem research, que é a mais importante hoje em dia, considerando a diferença entre ela e a octanagem clássica, que é a motor, né? E vocês vejam aí como é que pode subir. Quanto mais baixa a qualidade da gasolina, maior a importância do teor de etanol na elevação da sua octanagem final, que é o que assegura o desempenho, tá? Agora, eu não estou sozinho para afirmar isso, quer dizer, tem uma série de estudos, e esse laboratório, o Oak Ridge, lá nos Estados Unidos, tem feito estudos já há muito tempo, mostrando que a vantagem que o etanol confere dá ganhos de eficiência notáveis nos motores. Vejam só, se você pegar algo que a gente está começando foram ensaiados agora no Brasil, lá no Instituto Mauá de Tecnologia, os veículos representativos da frota brasileira chegaram à conclusão que é possível entrar com o E30 no Brasil sem nenhum problema notável, né? Sair de E27 para E30. Esse aqui é o E30 estudado nos Estados Unidos, né? Mostrando o ganho que você tem na eficiência dos veículos, dependendo do combustível que você está usando, né? Então, na verdade, é parte de um projeto muito interessante, não dá tempo para discutir aqui, que se chama, como é que chama? Co-Optima. A otimização do transporte tem que ser dada por uma otimização simultânea do combustível e do motor. O motor que nós estamos usando foi feito para gasolina. Na medida que esses motores vão levando em conta o uso de níveis de octanagem mais altos, a gente vai ganhando com isso, né? 15 minutos. Tá bom, eu vou terminar antes disso. Então, agora, como é que eu uso o etanol
nos motores de combustão interna, em 2019 eu especulava sobre as possibilidades da gente ganhar mais com o etanol do que a gente consegue ganhar da gasolina, né? Nessa época já se falava em motores dedicados a etanol, tem uma série de trabalhos interessantes nisso, tecnologias disruptivas, tem motores com taxa de compressão variável, células de combustível, mas o que tem aí no mercado brasileiro, para quem quiser já comprar, são os motores que são flex fuel com maior desempenho quando estão trabalhando com álcool. E esses motores utilizam um ciclo, eu não sei, exceto o Pedro, que está aqui com a gente, está familiarizado com isso. Pedro, se eu falar uma bobagem, você me corrige. Nós aprendemos, e durante muito tempo eu ensinei, motores térmicos de combustão interna, de basicamente dois tipos. Motores ciclo Otto, ignição por centelha, motores ciclo diesel, ignição por compressão. O motor de ignição por compressão conseguia uma eficiência alta, acima de 40%. Os motores ciclo diesel estavam limitados pela octanagem do combustível, trabalhavam com uma taxa de compressão, hoje, da ordem de 12, 13, isso limitava o seu desempenho. Acontece, gente, que já tem alguns anos, quem bolou isso foram os japoneses, em 97, que lançaram pela primeira vez, e tiveram um sucesso tremendo, um veículo elétrico híbrido, com as características do híbrido que eu estou falando, mas com um motor diferente, um motor que trabalha no ciclo Atkinson. Certamente você já deve ter ouvido falar, que é um ciclo de alta eficiência, especialmente quando alimentado com etanol. Eu comecei a procurar saber que tipo de diabo de motor é esse ciclo Atkinson. Esse ciclo Atkinson foi patenteado por um cara chamado David Hutchison, poucos anos depois da patente do motor Otto, Nicholas Otto, e ele usa uma traquitana que vocês estão vendo aí na internet, vocês vão ver muitos modelinhos desses girando, funcionando. Eu não sei colocar aqui para funcionar, mas o fato é o seguinte, esse motor usa de um princípio que parece até estúpido. Eu vou comprimir menos do que eu vou expandir. Quando eu pensava nisso, mas peraí, a biela tem uma geometria que pega o girabrequim, e essa biela tanto tem um curso de compressão quanto um curso de expansão, que é mais ou menos o mesmo. Não. O desenho dessa traquitana permite você ter uma compressão menor e uma expansão maior. E isso é o que confere essa eficiência mais alta. Evidentemente que quando ele faz isso, ele tem menos potência, tá certo? Nós fazemos, em qualquer central térmica de responsabilidade a vapor, qualquer sistema importante de energia para gerar eletricidade, sacrifica potência para ter eficiência. Você usa sistema regenerativo, sistema de aquecimento, a lógica aqui é mais ou menos parecida. Aqui, nesse esqueminha, depois eu posso mostrar ali em seguida, vou mostrar melhor, o fato é o seguinte, eu tenho o ciclo de aspiração, e quando eu começo a comprimir, eu não fecho a válvula de admissão. Eu perco um pouco de ar, volto um pouco de ar. Então, desse modo, eu consigo, sem usar a traquitana que o Atkinson bolou, genial, mas eu uso um motor absolutamente igual aos nossos motores de combustão interna a gasolina, só que trabalhando com uma válvula de admissão, atrasando o seu fechamento. Então, ela retarda o fechamento da válvula até que o pistão tenha completado parte do movimento ascendente. Isso reduz o consumo de energia de compressão e, em termos práticos, permite a expansão ter um curso mais longo que compressão. Esse é o campo de funcionamento do motor Prius, de 2,5 litros. Veja a eficiência dele no ponto nominal, no ponto de maior eficiência. 40%. Motor a gasolina, com 40%. Se eu colocar álcool, eu posso subir isso para 45%, 44%. Eu acho que, para mim, que sempre me interessei por motores e cansei de ver motor diesel ter eficiência assim, falar, não, motor diesel, consegue trabalhar com essa eficiência. Motor a gasolina, 25% em condições não. Não. E no caso do motor que vai trabalhar no ciclo híbrido, no motor Atkinson, trabalhando numa configuração de veículo híbrido, ele trabalha sempre na condição ideal.
ele entra e sai de acordo com a demanda de eletricidade que tem nas baterias. Ele não fica sendo acelerado e desacelerado, trabalhando no campo de funcionamento. Não, eu trabalho na condição ideal, né? Por isso, essa é uma análise interessante, mostrando que as emissões, como consequência dessa alta eficiência, as emissões dos motores trabalhando em ciclo Atkinson, num veículo híbrido a etanol, são de longe as menores emissões possíveis, né? Eu tenho acompanhado esse assunto de perto, e na reunião do G20 que houve do setor de energia em Foz do Iguaçu em outubro passado, esse assunto já estava evidente. A Alemanha estava meio receosa, porque a Alemanha, em relação a esse aspecto, está longe dos japoneses. E os japoneses têm isso claro. Se há uma intenção de descarbonizar, esqueçam Trump nesse momento. Se nós queremos fazer uma transição energética na direção da eficiência, os veículos híbridos a etanol são insuperáveis, né? Então, para concluir, né, a mobilidade é essencial, necessita empreender uma transição para tecnologias mais eficientes e baixa emissão, os veículos elétricos híbridos são os mais relevantes, o etanol apresenta propriedades espetaculares que permitem obter desempenho e eficiência bem superior à gasolina e motores a combustão, e os motores a combustão ciclo Atkinson, operando com etanol, são as melhores opções, né? Eu terminaria aí, mas eu venho juntando informação nesses últimos meses por conta de todo esse contexto que nós estamos vivendo, e agora de uma forma muito aguda, né, com essas tarifas elevadíssimas. Primeira coisa, me chamou a atenção que qual é o principal produtor de automóveis no mundo? Se chama China. A China produziu em 2023, 2024, coisa dessa ordem, mais de 30 milhões de automóveis ano. 30 milhões de automóveis ano é mais do que a soma dos Estados Unidos, Japão, Índia, Coreia do Sul e Alemanha. Os outros 5 abaixo dela não alcançam o que sozinha a China está produzindo, né? E só para o Brasil está enviando uma quantidade tremenda de automóveis, né? Esse navio que vocês estão vendo aí é do principal produtor atualmente na China, que é a BYD, né? Em inglês, Build Your Dream, né? E cada navio desse leva 7 mil veículos e pode fazer 6 viagens por ano para aqui, para o Atlântico Norte. Esses navios poderão ser usados para transporte de carro um ano após serem entregues. E essa figura é do Banco Central Europeu. Olhem aqui, essa figura mostra nas barras azuis os números de barcos que deverão ser entregues. Hoje em dia, a frota já é de 25 barcos deverão entrar nesse ano mais ou menos 25 barcos. Se vocês já viram, já sabem do que eu vou dizer, mas se não viram, vejam. A China hoje representa, junto com Japão e Coreia, mais de 85% da capacidade de produção de navios no mundo. E a China, sozinha, está com 60% dessa capacidade. E a China está fazendo 25 navios para transportar 7 mil veículos em 6 viagens por ano. Isso explica assim, a linha amarela, que é o quantos milhões de carros que poderão transportar. Isso antes, numa visão assim, apocalíptica, né? De se os Estados Unidos não tivessem subido no tempo do presidente Biden em 100% as suas tarifas de entrada, os europeus também, etc. E aí esses navios começaram a desovar esses carros no Brasil, né? Que são carros, em princípio, de bateria pura, ou semi-híbridos, híbridos de uma forma muito tênue, né? Então, esse é um assunto que nos interessa, né? Outro tema relevante, né, é que, com a maior consciência, vou dizer essa palavra, de que os veículos elétricos, a bateria, Tesla e companhia, não têm muita consistência nos mercados globais, os veículos híbridos entraram com tudo, a demanda de veículos elétricos, a bateria, despencou, tá? Essa figura que estou vendo aqui era para atraso que eu fiz na hora de montar esse negócio. Mas despencou. Em todos os mercados dos países desenvolvidos, vamos chamar assim, da OCDE, as vendas de veículos elétricos a bateria é muito menor do que se esperava que fosse há 5 anos atrás.
as projeções todas, 5 anos atrás, eram praticamente só veículo elétrico sendo vendido, não se falava em veículo híbrido. Como consequência disso, a produção de baterias de lítio, que são as baterias usadas nesses veículos, hoje tem um excedente muito grande. A linha preta nessa figura aí, o mundo inundado de baterias de lítio, isso é o texto que a Bloomberg colocou na revista dela, né? Eu puxei de lá e traduzi só o título. Mundo inundado de baterias. A oferta de baterias, hoje, é da ordem de 6 vezes o mercado previsto. A oferta potencial. Essas fábricas vão ficar paradas? Não sei. Mas a oferta hoje de veículos elétricos a bateria conta com um excedente do seu principal componente, que é a bateria, de uma forma muito grande. Do lado dos europeus, foram colocadas metas desafiadoras, né? Vejam só o que está em negrito aí, a frase da presidente da Comunidade Europeia. O fim dos motores endotérmicos em 2035 vai requerer uma abordagem tecnologicamente neutra, onde os combustíveis sintéticos, olha aí, tremeu na baia, aí ela hesitou, e os elétricos terão possibilidades iguais. É importante respeitar os objetivos e garantir a neutralidade tecnológica. Então, esses fatos, evidentemente, afetam as nossas escolhas, né? Eu me desculpo aí se eu acabei me prolongando mais que eu talvez devesse, mas esse assunto ele é muito gostoso e nos toca de perto, e além de todo esse contorno tecnológico, termodinâmico, tem essa questão geopolítica, esse jogo aí que está muito, muito pesado hoje, de alguma forma nos ameaçando, né? Não sei, é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Horta. Eu vou pedir para os colegas que levantem a mão. Eu vou iniciar a pergunta para o Horta. É incrível a situação, o caminho que a gente ia e o caminho para onde vai, com as taxações e a volta ao apoio aos combustíveis fósseis, né? Mas, de qualquer maneira, o Brasil, apesar de ter uma matriz verde, né? Uma capacidade muito grande de produção, inclusive o uso da principal modo de um mercado grande no mundo. Como você vê a perspectiva de produção no Brasil para o mercado internacional, não só limitado ao nosso mercado? Porque o nosso mercado parece óbvio que o híbrido é a melhor solução e é a que vai acabar se viabilizando com etanol e baterias, né? Por as várias razões que você citou. Mas como levar essa possibilidade para o mercado internacional? Tem perspectiva ou as montadoras têm chance de uma montadora brasileira ou não tem? Paulo, você é meu amigo, você não podia fazer uma pergunta difícil para mim assim, porque é muito difícil realmente, isso está me parecendo, eu sigo aquele programa à noite do WW, né, e vejo que as perguntas às vezes são assim, quase irrespondíveis, né, porque no contexto atual, com esses níveis de tarifa, é muito difícil saber o que vai acontecer com a indústria. Mas vamos lá. Alguns anos atrás, você andava não só na América Latina, mas na África, você via Passat, você via Corcel, eram mercados atendidos pelas montadoras brasileiras. Nós produzimos mais de 3,5 milhões de carros ano e exportávamos uma fração importante para os países vizinhos. Hoje em dia, não é isso que está acontecendo mais. Os chineses, e mais os chineses até atualmente, têm conseguido morder uma parcela importante desse mercado. Agora, do lado otimista da coisa, um país que está entrando com veículos flex e etanol, um país muito importante, que é o terceiro produtor de carro no mundo, é a Índia. E a Índia tem mostrado um interesse muito grande em aproximar-se do Brasil, em cooperar com o Brasil. A Anfavea tem ido lá
engenheiros brasileiros têm ido lá. Então, eu sou um otimista, eu diria bem fundamentado, de que a Índia vai passar por parte do percurso que o Brasil fez de introduzir veículos flex, e esses veículos flex vão ser os dominantes no mercado. Eles têm condições de fazer isso, mas nós não temos nas montadoras brasileiras uma Embraer, lamentavelmente, não temos uma empresa brasileira. Agora, existe uma engenharia brasileira, o Pedro Lacava pode falar melhor do que eu disso, né? O Brasil tem uma competência, e o Vietnã, agora a Vinfast, que é uma empresa de capitais vietnamitas, começou fazendo scooter, está fazendo carros, e levou para lá mais de 20 engenheiros. Tem 10 meninos de Itajubá trabalhando lá nessa fábrica. Existe uma competência da nossa engenharia, né, que não pode ser perdida, né? Ok. A sua pergunta é difícil. Mas foi só uma provocação. Vou passar para o Arnaldo para iniciar a nossa conversa hoje. Arnaldo? Muito bem, Horta, parabéns pela apresentação, muito interessante, muito cheio de conteúdo. E, claro, eu teria aqui umas 200 perguntas para te fazer, mas já temos aí 4 na fila de perguntas, então deixa eu ser mais rápido. Primeiro, eu não tenho como deixar de mencionar como nos conhecemos lá na Fundação Bariloche, nos anos 80. Né? Bom tempo, bom tempo. Exatamente num evento sobre álcool, não? Exatamente. Especificamente utilização de álcool, nem era produção, era uso de álcool em mistura, etc. Mas, enfim, as 2 perguntas seriam o seguinte. Eu não tenho um carro elétrico, mas tenho um mild hybrid, né? Que é incrível como aumenta a eficiência, embora você não possa andar 100% elétrico em nenhum momento, né? Uhum. Mas meu filho, meu irmão tem Teslas e tem híbridos também, e eu tenho testado praticamente todos que aparecem, eu vou no dealer aqui. Eu sei que você é automobilista viciado em carro. Exatamente, né? Mas aí, eles ficam passeando, né, com 1 tonelada de bateria sem necessidade, porque no dia a dia, realmente, você não vai andar 200, 300 milhas de autonomia que esses carros têm. Então, você fica passeando com 1 tonelada quando vai precisar usar realmente 1, 2 vezes por ano. Então, realmente, do ponto de vista de Você viu que é interessante o efeito na aceleração, né? Isso é muito bom você dirigir, né? A aceleração desses carros é inacreditável. No dia que eu estava testando um Tesla, tinha uma Ferrari, por coincidência, e ela fica para trás. É uma coisa inacreditável. Claro que era um Tesla Performance, né? Que tem muito mais potência que o normal, né? Mas, enfim, então a primeira pergunta é o plug-in, não? Que seria uma alternativa mais intermediária. Você tem a chance de andar 100% elétrico por 90 milhas, dependendo do carro, e que dá plenamente para o uso diário. E você carregando o plug-in em casa, sai muito mais barato que usando álcool ou etanol, do ponto de vista de custo para o consumidor. Uhum. Já essas viagens mais longas que você precise, se você tivesse o carro 100% elétrico, não é assim, porque esses carregadores rápidos, que a única forma de você poder viajar é usar os carregadores rápidos que tem. O preço por quilowatt-hora é 5 vezes mais, é igual ao da gasolina ou maior, sem contar as filas. Novamente, meu filho fez uma viagem agora no inverno aqui nos Estados Unidos, e você sabe, o inverno daqui, a autonomia desses carros pode cair 40%, não é os 300 milhas, é 150. E além disso, para você carregar no frio, também é 30% a 40% mais lento. Então, o que aconteceu? Era próximo do Natal, todo mundo viajando, um frio terrível, as filas desses carregadores rápidos eram de horas. E o pessoal não se contentava em carregar um pouquinho, né? Queriam carregar tudo. Para ter segurança, né? Então, resultado, muita gente ficou a pé, no frio. E, além do que, isso tudo não vale para o Brasil, porque, além do que, aqui você tem que esquentar o carro internamente com os passageiros, e tem que usar a eletricidade, que é a pior forma que tem. Né?
No Brasil, tudo isso não se aplicaria, né? Mas, enfim, o plug-in, eu tenho tido muito mais simpatia, porque você realmente fica a meio termo, você pode usar só elétrico no dia a dia, numa viagem longa você tem o uso do combustível como qualquer outro carro, e o aumento da economia por ser híbrido é inacreditável, né? Realmente, do ponto de vista de custo por quilômetro, né, é o ideal. Mas você não falou muito do plug-in, então essa é uma primeira pergunta. A segunda é a famosa paridade de 70%, quando no Brasil você vai encher o tanque com gasolina ou etanol. E não é 70%, como você sabe. Mas a pergunta é mais relacionada aos carros turbo, não? Meia hora. Você não podendo aumentar, você não tendo uma taxa de compressão variável nos motores flex, quando você usa etanol, você não tira proveito da eficiência que o etanol pode te dar. Mas o turbo ajuda um pouco nisso, né? Eu sei que você andou estudando isso também, né? Essa paridade do etanol a gasolina no motor flex comum brasileiro e o efeito do turbo, por exemplo. Eu sei que a BMW fabricava, não sei se ainda fabrica, motores flex, acho que é em Curitiba, que essa eficiência, ou essa paridade relativa entre etanol e a gasolina era bem melhor. Mas, enfim, eu vou parar por aí para dar chance para os outros, mas a gente podia ficar um bom tempo conversando nós dois. É verdade. Saudade, Arnaldo. Saudade desses tempos, né? Isso, no SNPTE, quantas vezes fizemos coisas juntos, né? Encontrar os projetos do México, América Central. Pois é. Arnaldo, de fato, eu fui muito voo de pássaro, né? Eu gosto da opção que me dá flexibilidade. O plugin te dá flexibilidade, mas ele tem um preço, naturalmente, né? E eu acho que nós estamos entrando numa realidade que vai ter uma gama tão ampla de escolhas, de níveis de armazenamento, opções de abastecimento, e que cada carro vai ser tailor-made, quer dizer, em termos de você ajustar o teu perfil. Você quer um commuter? Você quer só ir para o seu trabalho e voltar? Não, você quer fazer uma viagem mais longa? Tem muita gente que faz viagem semanal, distante. Então, os veículos que são flexíveis, no sentido de você abastecer diferentes energéticos, são muito interessantes. A eletricidade, numa certa faixa de horário, já está... o nosso marco tarifário já está permitindo consumidores residenciais terem uma tributação horária, né? Então, dependendo da hora que você vai abastecer, é muito melhor você poder abastecer e economizar combustível, né? Então, de fato, o veículo híbrido, flex fuel, plug-in é a configuração mais flexível possível, né? Em todos os sentidos, sentido de combustível, etc. Agora, você tem razão. O veículo flex fuel, ele paga um preço para poder usar gasolina também, que é perda de desempenho quando frente ao máximo que ele poderia ter usando etanol, né? Então, tem agora, Regis não está aqui, mas o Regis é dos meus amigos, Regis Lima Verde Leal, é um dos caras que mantinha-se muito fiel ao uso de etanol. Ele tinha um carro a etanol puro ainda até poucos anos atrás, né? Todo mundo já tinha aberto mão, já tinha um carro flexível. Não, o Regis continuava com carro a etanol puro. Bom, a Stellantis, que é a nova denominação da Fiat, Fiat, Jeep, etc., está lançando um motor, está prometendo faz tempo, esse motor está pronto, já fizeram até propaganda dele, que é um motor dedicado ao etanol novamente, que aí rompe esse paradigma de 70%, porque ele não vai para, mas ele vai para 75%, tem gente que fala que pode ser mais do que 75%. Então, de fato, você paga um preço pela flexibilidade que é uma pena você ter que pagar. A alternativa para isso são os motores com taxa de compressão variável, e aí tem outros ciclos aí, mas é uma discussão muito mais. Se você abrir um tema que é uma cachaça, vamos adiante aqui. Vamos lá, então. Obrigado. Vamos então passar para o Armando, que é o primeiro a perguntar da lista. Obrigado. Horta, obrigado. Excelente palestra, aprendi muito. Eu
gostaria de apresentar 3 desafios. O primeiro desafio é se o mundo realmente está querendo, como dizem, descarbonizar totalmente, nós vamos ter que eliminar o uso de petróleo e de carvão totalmente. Se assim for, na parte industrial, principalmente na parte petroquímica, eu acho que o álcool seria uma boa solução. E, pelo que eu li, parece que é possível, com o álcool, se atingir bastante na petroquímica. Então, vem a dúvida, primeiro desafio, vamos ter álcool para... Vale a pena ter álcool para uma coisa mais nobre, que é petroquímico, ou ficar queimando álcool, que é uma coisa bárbara, você queimar alguma coisa. Segundo desafio é, você apresentou uma série de argumentos técnicos de que é melhor, mas quem define isso é o fabricante. E ele tem outros interesses. Então, será que eles vão seguir exatamente esse teu raciocínio ou eles vão seguir o que eles querem? E o terceiro desafio é o que está acontecendo hoje na Europa e na China, que está caminhando para soluções energéticas com a visão geopolítica, de autossuficiência. Depois do que aconteceu com o gás da Rússia para a Europa hoje está fazendo eólica marítima, que é caríssimo, 3 vezes mais caro que a eólica de terra, porque é a única coisa que eles têm. E a China hoje está investindo em solar feito doido. Atualmente, eles já têm de solar e eólica capacidade instalada maior do que a térmica convencional, também por problemas geopolíticos, ou seja, para não depender de importação. Então, quando se fala em álcool, será que esse pessoal vai querer depender de um combustível que eles não têm? Ô, Armando, você também é muito hábil, né? Pegou 3 perguntas complicadas, né? Mas vamos lá. Primeira questão, a questão da descarbonização. A descarbonização, toda a discussão, em princípio, teria uma motivação ambiental, questões de aquecimento do planeta, etc. Eu entendo que a descarbonização tem outros drivers muito importantes também, que têm a ver com a elevação do preço das energias convencionais, a redução dos preços das energias alternativas, que é notável, e isso está provocando essa disfunção. Agora, essa descarbonização passa muito pela energia química de origem fotossintética. Não necessariamente só o etanol. Tá? Eu vou te dar um dado que me espanta, e é pura verdade. Outro dia, qual o país que menos usa, que mais fez a transição energética na direção de energias renováveis? O Brasil não é. O Brasil ainda usa muito petróleo, a principal fonte de energia do Brasil é petróleo. Tem um país que usa mais energia renovável do que petróleo, carvão e gás natural. Se chama Finlândia, que está no círculo, a parte dela no círculo polar ártico. Né? A Finlândia usa lenha. Não, a Finlândia é um país pequeno, mas é um país da Nokia, o país da Valmet, é um país da Jacopori, é um país desenvolvido e tem um padrão de consumo energético elevado. E eles usam lenha de uma forma muito intensa. O que eu acho muito difícil, no âmbito de todas essas questões que você fala, da nossa reflexão, é que abandonar as formas de energia que hoje predominam na matriz energética, que tem uma base química, inclusive na indústria petroquímica, na indústria química, a gente usa muitos insumos que são fósseis também, e querer substituir tudo por eletricidade. Eu acho isso uma certa ingenuidade. A Agência Internacional de Energia já fez um documento chamado Full Electrification. Não é possível você querer fazer cimento com eletricidade, você fazer indústria cerâmica com eletricidade, quer dizer, você tem vidro, você tem uma série de coisas que você tem níveis de temperatura e você tem composição de matérias-primas que pressupõe usar energia química como insumo. Né? Eu olho com cuidado, certas previsões estão assim ameaçadoras. Né? Há 3 anos atrás, não dá mais que isso, o senhor Fatih Birol, que é o secretário executivo
da Agência Internacional de Energia, falou que nós precisamos parar de produzir petróleo. Falou com todas as palavras. Então, palavras ameaçadoras, quer dizer, a nossa economia universal ainda depende muito de petróleo, nós estamos em processo de substituição marginal, vamos parar de... Pô, esse cara é pesado, falou esse negócio. Então, você pega um país como a Guiana, um país como Moçambique, acharam petróleo há poucos anos, estão começando a viver um período de prosperidade, falou, não, agora acabou, fechou a festa, agora não tem mais para ninguém. Esse mesmo cara, agora, há poucas semanas atrás, nessa nova conjuntura que nós estamos vivendo, disse que nós precisamos voltar a produzir petróleo. Precisamos voltar a produzir petróleo. E a BP, que teve um CEO que fez manifestações também muito contundentes, que ele iria parar de emitir carbono. Falei, puta, como é que pode o cara da BP falar? Não, é do terceiro escopo, nós vamos usar todas as energias renováveis para produzir petróleo. Ele já foi trocado, entrou um outro cara lá, falou, vamos parar de fazer energia renovável, parar de eólica, parar de solar, nosso negócio é voltar a fazer petróleo. Então, existem esses movimentos pendulares. De fato, eu acho que a questão da segurança energética passou para frente do cenário agora, e essa segurança energética tem embutida nela a despachabilidade, não adianta nada você ter um parque instalado, baby drill, é isso mesmo. Você tem, voltamos à questão de 10, 15 anos atrás, né? Eu entendo que a segurança energética está hoje na cabeça de todo mundo, depois que aconteceu com a Europa, né? E, de novo, a bioenergia, eu vejo nisso como um elemento que compatibiliza tanto essas demandas de renovabilidade quanto segurança energética, por ser uma energia química armazenável. Muito bem, Horta, muito bem. Eu acho que nós vamos dar... Esses são as cachaças. Eu não quero demorar mais. Vou tentar ser mais rápido. Nós temos pouco tempo agora e muitas perguntas, muita gente aqui para participar. Então, se possível, vamos restringir mais a pergunta e a resposta. Pedir, então, para o Aibe que faça a sua pergunta. Alô, muito obrigado pela palestra, foi muito interessante. Mas uma coisa que você não abordou muito foi células de combustível, não? Hidrogênio. Sim. E uma das coisas também que a alternativa que a Toyota está investindo é usar hidrogênio direto como motor de combustão Sim. interna usando hidrogênio, não? Sim. E tem uma grande vantagem em relação à célula de combustível que é muito mais simples de eficiência, não? Porque a célula de combustível também tem sua ineficiência, não? E queimar direto hidrogênio pode ser uma grande vantagem também. Então, o que você acha essa alternativa de usar hidrogênio para motor de combustão interna, né? E outra coisa é se Finlândia consegue abastecer, tirar bastante energia da lenha, por que nós não podemos fazer, né? Porque eficiência, que eu lembro na área de celulose, a produção nossa é umas 5 vezes maior do que países do norte, né? Porque nós temos muito sol, temos calor, água, né? E a gente teria muito mais eficiência na produção de energia de lenha, não? Verdade. Muito obrigado. Olha, claramente, a última pergunta sua não tem resposta. É tão evidente que o nosso potencial é muito maior e é algo que nós precisamos implementar de uma forma mais intensa. A outra coisa que você levanta, que é o hidrogênio, eu já estive conversando aqui especificamente sobre hidrogênio. É muito mais simples queimar hidrogênio no motor de combustão interna do que usar numa célula de combustível. Verdade. As células de combustível exigem um hidrogênio com altíssima pureza. A grande vantagem do hidrogênio é a sua densidade energética, mas ele é um animal mais mal comportado, a logística dele é mais difícil. Sim. Mas vamos lá, o hidrogênio ainda é muito caro e a produção do hidrogênio ainda é muito sofisticada. Esse é o problema. Talvez para as próximas décadas, eu estou pensando para essa década nesse momento, mas fica um tema aí para a gente voltar a conversar, esse tema é muito bom também. Porque existe possibilidade de produzir hidrogênio direto usando energia solar, não? Direto, sim, fotossintética. Sim. É o cenário aberto.
Vai em Itajubá que você vai ver uma planta de produção de hidrogênio bonita, lá, deliciosa, fantástica, que está medindo 400 medidas físicas de temperatura, pressão, corrente, tensão, etc. É de uma sofisticação danada. E fizemos uma conta sem calcular o CAPEX. Só o PEX está saindo da ordem de R$25 o quilo de hidrogênio equivalente. É muita coisa. É muita coisa. Muito bem. Muito Vamos obrigado. passar, então, para o Carlos Nolasco agora, por favor. Tá bem, deixa eu abrir. Ah, não, já está aberto. Ô, Luiz Augusto, foi uma palestra assim, muito pedagógica, interessante para mim. E aprendi muito, né? E fico satisfeito de ter sido por alguém de Itajubá, né? Como o Ricardo aí. A minha pergunta é rápida, nós estamos aí com o tempo quase no limite. A minha pergunta é mais no sentido de se o motor a combustão com etanol é a solução que parece ser a mais interessante, talvez a mais competitiva, eu pergunto, há possibilidades ou se vê um ganho de produção de baterias que fortaleçam a competitividade dessa solução no futuro? Bom, Carlos, agradeço as palavras de estímulo, mas eu não vou poder te responder de uma forma competente. É uma boa pergunta. Nós precisamos estudar mais isso. Eu fico entusiasmado quando eu vejo a Moura falando em novas baterias, etc. Eu sempre penso na indústria brasileira. Tem uma competência para resolver os nossos problemas e problemas de países parecidos, não é? O etanol é um combustível que nós aprendemos a usar desde 1931, estamos usando, temos veículos de bom desempenho, estamos ensinando indianos agora a fazer isso, está ótimo. Mas em baterias eu acho que nós temos muito a aprender ainda. Eu sei que temos alguns institutos no Brasil trabalhando nisso, mas não é a minha praia. Não sei, o Pedro que vem em seguida talvez possa dizer algo aí. Muito bem. Muito obrigado. Vamos passar, então, para o Pedro Lacava. Pode ser, Nolasco? Hein? Vamos passar para o Pedro Lacava para dar sequência. Ele já me respondeu, não é a praia dele também, vamos respeitar isso aí. Isso. Pedro, por favor. Ok, deixa eu só abaixar a mão aqui. Estão me ouvindo? Tá ok? Bom, primeiramente, agradecer aí a palestra do Horta, né, como sempre, tocando em pontos importantes e fazendo a gente aprender bastante. Sobre a bateria, também não é, eu sou mais do lado aqui da combustão, mas o que a gente vê havia uma previsão de crescimento da densidade energética da bateria há 20 anos atrás, né, uma extrapolação que não se deu, né? Então, desde mais ou menos aí 2015, 2016, o aumento da densidade energética da bateria não acontece, da bateria que tem capacidade de produção industrial. Coisas de laboratório, TLR baixo, sim. Então, eu acho que essa é a questão da bateria. Mas indo aí a pergunta ao professor Horta, eu tenho 2 pontos aí. Acho que o primeiro é mais uma provocação, né? Eu acho o plugin a biocombustível fantástico, uma solução tecnológica fantástica. Ele vai pegando o melhor dos 2 mundos, do motor a combustão e da propulsão elétrica, assim, tecnologicamente irretocável. Mas ainda é muito caro, né? A gente fez um trabalho aqui no ITA, junto com a BMW, com a VL, com o Eugênio Coelho, que você conhece bem, né? A gente pegou um i3, converteu ele para etanol, modificou a taxa de compressão do motor, fantástico. O carro ganhou, a etanol ganhou 60, 70 quilômetros a mais de autonomia. Então, o etanol, o professor Stuff já falava que era melhor lá atrás, né? A gente não precisa... enfim, mas faz sentido a gente ir para um negócio mais complexo, num país que tem etanol em cada posto, no Brasil inteiro, e tem carro que pode rodar, a maioria da frota podendo rodar etanol, será que a gente não tem que, talvez, investir um pouco mais em convencer a população a usar o etanol, que
não é um desafio tecnológico. E, como você mesmo falou, a gente tem, dentro da indústria e dentro da academia, capacidade de colocar motores de etanol muito mais eficientes. O motor flex hoje ele é menos eficiente do que o carburador há 20 anos atrás. É mesmo? A etanol. Porque você tinha taxa de compressão de 13, hoje você tem aí 10, 11. Então, né? Então, será que não é esse caminho? A gente já está com o etanol aí no posto de gasolina, né? Bom, então essa é a provocação. A gente precisa do híbrido plug-in, que seja num país como o nosso, país em desenvolvimento, que não vai ter essa indústria hoje de produção de bateria, etc., a curto prazo. E a segunda, você começou a responder sobre o hidrogênio, né? Partindo do princípio que a gente vai resolver os problemas de custo de produção e tal. Você acha que o hidrogênio é uma solução? Algumas pessoas falam para uso em motores ou em célula, que seja, né? Célula eu acho que está muito longe, a densidade energética da célula é melhor que a da bateria, mas ainda está longe, né, do que é o do combustível, né? Acho que o teu gráfico lá mostra alguma coisa disso. Usar hidrogênio em motor também tem um desafio, né? Não é esse motor que a gente usa no nosso carro, tá? Para ser eficiente tem que ter um desenvolvimento aí, mas tudo bem, é mais curto do que a... E os produtores de veículos pesados, eles falam que o diesel pode ser que o hidrogênio pode ser o diesel do futuro. A gente já tem caminhões a gás natural, então é fácil ou mais fácil você colocar os tanques, etc., seja para motor de combustão, seja para célula de combustível no futuro. Esse é um caminho para o hidrogênio, ou o hidrogênio, não seria o caso de convertê-los nos chamados e-fuels, né? E o Brasil ser um produtor de e-fuels, né? Produzir metanol, produzir gasolina sintética, amônia para navio, e etc., né? Será que esse não é o caminho, a vocação para o hidrogênio verde, que se fala tanto que o Nordeste tem um potencial imenso? Obrigado, Pedro. Prazer. Vamos lá. A tua primeira provocação, que não é bem uma provocação, nós estamos alinhados quanto a isso. O Arnaldo que provocou, né? Porque, na verdade, as melhores soluções vão ser caso a caso. Eu não tenho um ótimo para todo o país, um ótimo para todo... Não, vai depender do perfil de uso, vai depender das condições da frequência, da intensidade que eu vou usar. Pode ser que tenha situações onde, mesmo com seus preços mais elevados, os veículos plug-in se justifiquem, dependendo da configuração de uso. É isso que eu quero dizer. Eu coincido com você que as soluções mais simples, mais diretas, são as melhores. Quer dizer, o fato que a gente tem etanol disponível no Brasil com a facilidade que tem é um grande avanço, uma coisa muito positiva. E teremos mais países fazendo isso, o que é excelente. Então, tá bom. Eu aí estou com você. A questão do hidrogênio, de fato, o hidrogênio é um danado de um bicho complicado. Vocês vejam, nós temos lá em Itajubá uma planta produzindo hidrogênio, pressuriza 900 atmosferas e pode abastecer veículos até 750 bar de pressão, né, 750 atmosferas. E o hidrogênio tem uma velocidade de chama altíssima, que é um outro problema, mas ele tem um coeficiente de Joule-Thomson negativo. Ele se aquece quando expande. É difícil para eu imaginar, porque desde criança a gente sabe que todo gás, quando se expande, esfria. O diabo do hidrogênio, Deus fez o mundo assim. O hidrogênio aquece e pode comprometer as vedações, o material, etc. Pode aquecer 150, 200 graus. Então eu tenho que resfriá-lo a uma temperatura que torne segura a operação de abastecimento dos veículos a hidrogênio, seja por combustão, seja por fuel cell. E isso aí, lá em Itajubá, é um chiller que resfria o hidrogênio a menos 45 graus, 50 graus. Já pensou, cada posto tem um chiller desse? Não é simples, entendeu? Não é simples. O sistema que armazena o hidrogênio a 900 atmosferas está preparado, ele tem um contador de vezes que ele foi carregado de 0 bar até aquela pressão. Ele é de material compósito e ele pode ser carregado 30 e poucas vezes. Depois disso, ele está comprometido. Então, ele sempre oscila numa pressão, que é a pressão mínima que ele tem que ficar armazenado, é a pressão máxima. Existem detalhes construtivos do compressor,
A sofisticação do hidrogênio me atemoriza para pensar num uso massivo. Eu acho que nós teremos aí, talvez nas próximas 3 décadas, uma curva de aprendizagem, vamos simplificar, e aí os e-fuels, e antes deles talvez o metano de origem biológica, né, tem um papel enorme a cumprir, como já está começando a cumprir. Basta dizer o seguinte, hein? Nessas feiras que são formidáveis, AgriShow, lá em Ribeirão Preto, etc., os fabricantes de motores, assim me disseram, os fabricantes de motores que vão lá expor os seus motores, estão vendendo mais motores a biogás que motores a diesel. E tem caminhões já sendo vendidos para biometano, que é o biogás purificado, né? Então, são as novidades que o futuro nos apresenta, né, Pedro? Muito bem, muito bem. Esse tema do hidrogênio é uma outra conversa, né? Só dela, né? Agora o Gotardo, por favor. Gotardo, tem que abrir o microfone. Pronto. Horta, muito obrigado aí pela palestra, dá para a gente aprender bastante aí. O que eu gostaria de colocar aí, de uma forma bem rápida, e que eu aparentemente eu não vi sendo abordado nessa tua apresentação, é qual a melhor opção para o transporte de carga, hoje concentrado no ciclo diesel. Quer dizer, o transporte de carga no Brasil é extremamente importante dentro da nossa matriz de transporte, de consumo de combustíveis. Esse é um ponto, né? O outro é quais são as tendências das políticas públicas para a adoção dos carros híbridos, tá? Que seria também um outro ponto aí que eu gostaria que você colocasse aí para a gente. Então, essas 2 questões, só bem rapidinho. Muito bom, Flávio. Muito obrigado. Muito obrigado. Veja, naturalmente, o transporte de carga por ferrovia e dutovia são as formas mais inteligentes, que, no fundo, eu vou estar usando, inclusive, eletricidade, que pode vir de diferentes origens. Mas não tenha dúvida que uma matriz de transporte baseada em caminhões não é a mais eficiente, tá? Então, nós temos que resgatar o papel das rodovias nos transportes não perecíveis, a granel, etc., que é muito importante. Nós estamos parados nisso há muito tempo, precisando resgatar. Existem alguns ramais novos no Brasil sendo construídos, mas isso é muito importante. E digo o transporte dutoviário também, que é outro transporte muito eficiente que a gente esquece. Transportar líquido em caminhão gasta muitas vezes mais energia e tempo e dinheiro do que colocando num duto, né? Lógico, tem investimentos, etc., mas o etanol brasileiro da região de Goiás já está vindo para São Paulo, etc., por duto. Existe etanol duto já transportando isso. A outra coisa que você perguntou, meu Deus, eu não anotei aqui, dos mecanismos de estímulo aos veículos. As políticas públicas para a adoção dos híbridos no Brasil. Como é que você vê isso aí? Eu vejo como necessário. Quer dizer, como esses veículos têm um preço mais elevado, o seu IPVA é um IPVA menor, IPVA do veículo a álcool. Está correto. Tá? Agora, o que não está correto é você ter um imposto muito baixo para veículo elétrico a bateria. Não existe razão para isso. Entendeu? Então, no sentido de você estimular, você pode desestimular aquilo que não lhe convém, que também é inteligente, é uma forma de estimular. Não é? Não sei se me fiz entender. Obrigado, Flávio. Ok, obrigado. Obrigado, Horta. Muito bem. Agora o Flamínio, por favor. Bom, excelente palestra, Luiz Augusto. Muitíssimo obrigado. Por conta da fotovoltaica e da eólica serem intermitentes, um pesquisador inglês sugeriu usar as baterias dos veículos elétricos integradas na rede para sustentar o sistema elétrico na ausência de vento e sol. Será que isso é viável ou é delírio? A Inglaterra tem muito mais mais casas que prédios, portanto, mais metro quadrado de telhado por habitante. Os ingleses são muito disciplinados. E no Brasil, há mais insolação, mas menos disciplina e muitos arranha-céus. Será que funcionaria por aqui? Muito obrigado. Obrigado a você, Flamínio. Só fazendo essas contas, entendeu? O que eu sei é que, de fato, a vida útil das baterias
veiculares, baterias de lítio-íon, etc., pode ser estendida para aplicações estacionárias. Tem muita gente falando disso, né? E pensando em usar essas baterias aí para isso, para dar um valor para elas depois. Certamente, uma das áreas que nós vamos ver novidades importantes do ponto de vista comercial, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de instalação, são unidades de armazenamento de energia elétrica. É cada vez mais importante ter sistema de armazenamento. E aí tem novidades interessantes que fica para uma outra vez a gente falar. Isso é uma cachaça boa também. Obrigado. Muito bem, muito bem. Passar para a última pergunta de hoje. O Arnaldo, para a gente já está terminando. Vamos lá, Arnaldo? Muito bem, acho que o Horta já sabe qual é a pergunta. Nós estamos falando de mobilidade, né? Não está restrita à mobilidade terrestre, né? Eu já sei, meu, tá certo, Você não falei nada disso. Eu sei que a gente trabalhou junto nesse tema, então, o que você acha do SAF? O SAF está vindo com tudo, né? Porque aqueles preconceitos que existem em relação aos biocombustíveis, que causa fome, que emprega menor, o pessoal do SAF não fala nada. Agora, ajudou muito a ICAO, que é a International Civil Aviation Organization, estabeleceu o CORSIA, que é um programa que estabelecendo metas, os países se organizaram, tem uma sistemática global, porque essa é uma diferença marcante, né, Arnaldo? Você tem frotas locais de veículos e frotas globais de aviões. Os aviões pousam em Hannover, vêm para cá, e daqui vai para o Peru, e isso foi atendido. Então, está avançando, e não só nos aviões, como também nos navios. A IMO, né, a International Maritime Organization, avançou muito nisso. Mas lá na IMO surgiram esses questionamentos, que vamos usar alimento para fazer combustível, não pode usar cana, porque cana produz alimento, essas bobagens de desinformações, né, preconceitos. Mas, SAF, nós vamos ver muito em breve, já tem a Vibra, que é a sucessora da BR, já está trazendo o SAF para o Brasil, já tem produção de SAF aqui em país vizinho, pensando já em entrar no mercado logo. Logo você voou num avião com SAF, você está querendo voar aqui no Brasil também, em breve você vai voar. Estou querendo voar mais. Mas se você for para a COP, em Belém, vai ter voo com SAF, pode anotar aí. Eu tenho que ir lá, é mesmo? Você vai lá? Assim como teve na Copa e lá na Rio+20, né? Isso é parte do marketing, né? Que legal, Arnaldo, não sabia. Bom, posso falar isso? Isso já é público ou não? Pode, porque não tem nenhuma menção ainda oficial sobre o assunto, então pode ser considerado como que você está lançando o seu tema. Não, toma cuidado. Bom, muito bem, pessoal. Queria agradecer, então, ao Horta pelos momentos agradáveis que passamos hoje, muito apesar obrigado. dessa, né, ter um tema tão vibrante, cheio de detalhes que poderiam dar horas de conversa. Mas eu acredito que o melhor que a gente faz para conversar é presencialmente num barzinho, tomando um vinhozinho num jantar, né, Horta? Obrigado. Muito Parabéns, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Os americanos tem uma máxima muito importante: drink the best and burn the rest. Entendeu? Então, você está fazendo isso, é correto. Carlos. Beleza. Obrigado. Prazer. Tchau, tchau. Muito bom, André. muito bom. André. Um grande abraço. Gracias. Um abraço.